pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em Araxá. Eu sou Eduardo Maia e comigo na bancada, Charles Ribeiro. Olá, você que está nos assistindo, então no nosso quarto episódio já do podcast em Araxá. Já passaram aí grandes nomes, grandes pessoas aqui nessa mesa. E hoje estou me sentindo particularmente honrado de receber aqui o carteiro e poeta Wellington dos Reis Silva, mais conhecido como Tom, e o professor e escritor Sr. Hermes Honório da Costa. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui nesse dia de hoje, para a gente falar um pouco sobre as lendas urbanas, histórias da nossa cidade, porque Araxá é uma cidade histórica. Cada pontinho que a gente anda, a gente consegue ver que ali tem história, ali tem fatos, e tem muitas histórias que o pessoal não conhece, né, e que tem essa vontade de conhecer. Desde o nome da nossa cidade, o nome da nossa cidade tem uma grande, farta história por trás dele, né? Tem um negócio que era para ser com CH e para mudar no negócio, enfim, é uma cidade rica em história. Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los aqui. E Hermes e Tom, fiquem muito à vontade, porque esse programa é voltado especificamente para trazermos histórias da nossa cidade de Araxá, entretenimento e cultura. Então nós vamos esbanjar aqui hoje, porque nós estamos diante de dois imortais da Academia Araxaense de Letras, né? Então muito obrigado, o Hermes está hoje presidente da Academia Araxaense de Letras e o Tom, nosso mais recente ingresso, né, na academia. Então sejam muito bem-vindos e fiquem muito à vontade. Hermes, por favor, conte-nos um pouco mais da sua história, de como é que você está hoje em Araxá, mas não é de Araxá. Conte pra gente sua chegada na nossa cidade. Primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Em Araxá, muito bom, né? Eu cheguei em Araxá em 1975. Eu sou de São Francisco do Glória, lá na Zona da Mata, do outro lado do estado, né? E cheguei aqui no Colégio Dom Bosco, e já como professor no Colégio Dom Bosco, e fiz minha carreira em Araxá como professor, né? Araxá me acolheu muito bem, né? E me tornou cidadão araxaense depois, né? Então eu sou orgulhoso de morar em Araxá e participar dessa cidade como cidadão, né? E como alguém que pode contribuir de alguma forma. Você estava dizendo de história, né? Tom e eu aqui, que a gente escreve, né? E eu sempre defendo a ideia de que quando a gente escreve, ninguém apaga, né? E ao escrever, a gente faz história, né? Então, todo escritor é um produtor de história, né? E um registrador de história, né? Então, em Araxá eu me dei bem, porque logo no começo, né? A referência do Colégio Dom Bosco, e para eu chegar à Sociedade de Araxá foi assim facilitado, né? Veja que logo que eu cheguei aqui, a primeira pessoa da história de Araxá que eu conheci foi o Calmon Barreto, né? Fomos visitar Calmon Barreto na casa dele, no ateliê dele, porque o ateliê dele era da porta da sala até o fundo do quintal, né? Então, ele estava trabalhando em obras que ele estava fazendo de escultura, né? Inclusive hoje está na porta do museu. Nessa época ele estava lá como tirando a cobertura de pedra que estava naquelas estátuas que estão lá, né? E estava fazendo tudo isso. Eu fui conhecendo a história de Araxá, né? E eu, como gosto muito de história, né? E meu olhar procura registro histórico em todo lugar por onde eu passo, né? E fui procurar a história de Araxá, né? Nós vamos ouvi-las todas hoje ainda, né? Tudo bem. O que você quiser ouvir, nós estamos aqui. O que eu souber e puder contar, que eu tiver segurança para falar, estou às suas ordens, viu? E o Tom, você é aqui de Araxá, né? Pois é. Araxá. Primeiro, boa tarde, Charles, Eduardo, um prazer estar aqui. E já ouvi esse pedacinho de história do Hermes, já nos deixa contente, né? Então, o podcast em Araxá hoje promete, né? Hermes chegou em 1975 a Araxá, um ano após o meu nascimento. Nasci em 1974, né? E criado ali no bairro Santa Luzia, próximo ao estádio municipal ali, para situar todo mundo geograficamente.
estudei na escola Coronel Zé Adolfo de Aguiar, né? Depois Vasco Santos, depois me formei no curso técnico de contabilidade, depois ciências contábeis, né? E sempre fui apaixonado pela literatura, né? Um amor à literatura, desde lá da Biblioteca Leonilda Montandon, lá na escola Coronel Zé Adolfo de Aguiar. Então a gente vai bater um papo aí, contar histórias, né? Ancorado por vocês dois aqui e com o mestre, né, Hermes aqui, para nos dar brilhantes, né, pitadas de histórias fantásticas de Araxá. Eu vou só contribuir. Então, eu acho bacana quando eu estava lendo aqui porque, gente, o currículo dessas duas pessoas aqui é algo assim fantástico de se ver, fantástico de se ler. São pessoas ricas em conhecimentos, ricas em histórias, e achei muito interessante, você é um poeta carteiro. Antigamente o carteiro era aquele que entregava as histórias em forma de cartas, né? Hoje já não se vê mais pessoas escrevendo cartas para entregar alguém, mas antigamente o carteiro, ele era aquele cara que era esperado por alguém receber uma carta de amor, uma carta de um familiar. Então, tem alguma ligação essa questão de você ser o poeta, ser apaixonado pela escrita com o ser o carteiro, a profissão que você exerce hoje? Acho, Charles, que tem uma ligação divina, digamos assim, né? Não foi programada, né? Se você perguntasse para o Tom quando era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu provavelmente não iria dizer carteiro, né? Eu queria dar aula, eu queria ser professor, né? Mas aí fiz um concurso público, uma oportunidade ali na juventude, né? E fiz um concurso público e eu posso te dizer que eu me encontrei na profissão de carteiro, sabe? Eu sou muito realizado, porque todo dia, ao levar uma correspondência, ao levar uma encomenda, eu não sou aquele carteiro que só entrega e fala tchau. Se a pessoa começar uma história, faz até um café. Não que eu seja um carteiro ruim de serviço, pelo amor de Deus, né, gente? E eu sou testemunha. Hermes foi primeiramente, antes de ser meu amigo, hoje confrade, meu pai literário, foi meu cliente dos Correios, né? Então tem história para contar também. Então, Charles, eu acho que assim, tem uma ligação também com Pablo Neruda, o grande livro O Carteiro e o Poeta, o filme maravilhoso, né? Então as pessoas fazem esse link, né? E aí, digamos que eu me apropriei, mas de forma benéfica disso, né? E nem foi uma alcunha que eu mesmo me dei, né? Na verdade, as pessoas, o Tom, o carteiro, o poeta, o escritor, e aí ficou. E eu sou muito feliz com esse título. E o senhor Hermes ocupa aí a 15ª cadeira da Academia Araxaense de Letras desde 91. O senhor lembra, sabe, quem era que estava antes do senhor? Olha, muita gente importante, né? Então eu entrei na fase já de popularização da academia, né? Porque antes de mim tinham pessoas da estirpe nobre de Araxá, né? Então, da elite de Araxá, de pensadores de Araxá, né? E de intelectuais de Araxá que faziam parte da academia, né? Mas eu tive a oportunidade de conviver com o poeta Gilberto Augusto Silva, né? Fantástico poeta, né? Tive a oportunidade de conviver com o tio Hélio, né? Hélio Ferreira, né? Pai de jornalistas, pai de ex-prefeito de Araxá, né? E com aquela simplicidade de poeta que compunha com leveza, né? E falava sobre a história de Araxá, como tem letras dele sobre a história de Araxá. Então, muita gente importante que estavam na academia e que me receberam lá, né? Inclusive, a última presença do Calmon Barreto na Academia Araxaense de Letras, que ele pertencia também, a última presença dele foi na sessão de posse minha e de Rosa Vilaça, que nós dois tomamos posse no mesmo dia. Então, o Calmon estava lá presente, foi a última presença dele na Academia de Letras. A gente, como o Charles já disse, nós estamos recebendo aqui figuras ilustres com um currículo muito importante e brilhante, e eu queria fazer a leitura desses currículos para que aqueles que estão nos escutando também possam conhecê-los um pouco mais. O Hermes Honório da Fonseca, que, como o Charles já disse, é presidente da Academia Araxaense de Letras, ele nasceu em São Francisco do Glória, é filho de Henrique Honório da Costa e Braulina Rosalina de Jesus, casado com Maria Alice, pai da Letícia e da Thaís, avô da Anelis, Raul, Demétrio e Constantino. Graduado em Letras e Pedagogia, mestre em Linguística, professor de Língua Portuguesa e de Literatura. Já publicou 3 livros:
Primeiros versos, cristais, poemas de amor e desespero, um olhar sobre a mão de Sancha. Tem um livro de poemas pronto para ser lançado, ele vai nos contar sobre ele então daqui a pouquinho, e um Memórias em Andamento. É criador e editor do jornal Coreto. Na Academia Araxáense de Letras, está desde 1991. É uma história, uma trajetória, como o Tom contou aqui, quando ele nasceu em 74, você chegou aqui em 75. Você já está quase 50 anos de Araxá, né, e desde 91 na Academia Araxáense de Letras. E o Tom contou que ele queria ser professor, mas você é professor, né? E como é essa relação sua quanto professor, e a cultura, e as letras, como é? Olha, explico de forma assim, pontual, né? Eu vou num posto de gasolina abastecer o carro, vou no mercado para comprar alguma coisa, ando na rua, vou em qualquer lugar e o Tom é testemunho. Ô, professor, tal. Né? Então, nessa cidade de mais de 100 mil habitantes, né, as pessoas me conhecem como professor Hermes. Né? Então, isso para mim é um orgulho. Né? Eu trabalhei em escola particular, do Boa São Domingos, a escola de comércio, né, que não existe mais, que era dos Maneiras, né, família Maneira. Né? Trabalhei no Araxá, 32 anos no Araxá, né? E trabalhei no Estado também. Então, eu trabalhei em diferentes níveis de escola e perfil de escola. Né? Então, eu tive alunos desde 10 anos e alunos acima de 70 anos. Né? Eu tive 3 alunos que fizeram letras aqui no Araxá, que tinham mais de 70 anos quando entraram para a faculdade. E foram alunos brilhantes. Um deles tinha, inclusive, o nome do meu pai, Henrique era o nome dele, né? E depois que formou, ainda trabalhou como professor ainda. Né? Então, e a minha relação com os alunos sempre foi uma relação muito boa, né? E a gente produziu muito, porque eu trabalhando com língua portuguesa e literatura, eu tive a oportunidade de... eu não vou dizer ensinar para os alunos, não. Eu tive a oportunidade de aprender junto com os alunos uma série de coisas de literatura e de língua portuguesa, né? Porque as minhas aulas eu procurava não levar alguma coisa para incutir no aluno, para ensinar para o aluno, mas eu levava problemas de língua e de literatura para a gente resolver junto com os alunos. Né? Então, os meus alunos se tornaram depois escritores, se tornaram professores também, e dessa região todinha aqui, não só de Araxá, porque Araxá recebia muitos alunos dessas cidades da região toda. O Araxá era um centro cultural, né, e centro educacional ali, que formou pessoas para essas cidades todinhas aqui. Né? Então eles vinham, eram aulas presenciais, eles vinham todos os dias e a gente tinha aquela convivência. Né? Então, foi maravilhoso esse meu período de professor. Foram 43 anos gloriosos para mim, de que eu tenho muito orgulho. Né? E com 43 anos de profissão aqui na nossa cidade de Araxá, tem muito aluno, então, que passa e te fala oi, né? Tem muita gente que fala oi. O Hermes não consegue andar na cidade sem ter sem dar um oi, né, tio? E, como diz, eu tenho desde colegas do Tom, né, lá no Correio, que foram alunos meus, né, tem gente de profissões múltiplas, né, desde pedreiro, serviço de pedreiro, marceneiro, até chegar lá, médico, dentista, prefeito, como o Toninho foi meu aluno, né, o Toninho prefeito, então, e assim. E o Wellington, né, agora falando também com o nosso Tom Araxá, né, o Wellington dos Reis Silva é o Tom Araxá, formado em técnico em contabilidade e ciências contábeis, é membro da Academia Araxáense de Letras também, acredito, 2022, é isso? 2023. 2023, olha, mais recente ainda. 2023, funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos há mais de 20 anos, como ele disse, ele fez concurso, é diretor da FENCTEC, delegado da Cooper Correio, é escritor, cronista, apresentador e atuante na arte e na cultura em Araxá. Tom,
ser professor, né, que é o anseio que você tinha e que hoje você, de alguma forma, consegue exercer com a sua história, com a sua contação de histórias, com a sua andança enquanto escritor, é um despertar. Ser professor é despertar, como Hermes disse, despertar nas pessoas a curiosidade pelo conhecimento? Acho que sim, acho que com certeza, né? Vale aí completar o currículo, se me permite, pai da Franciele e da Daiane, né? Marido da Viviane, né? E o que eu posso te dizer, Eduardo e Charles, né? Quando a gente escuta o professor Hermes falando, né? E eu sou prova viva de onde a gente encontra todo mundo uma alegria, o professor Hermes, né? Você vê que ele tem uma essência de professor. E eu procurava isso. Mas também fazendo assim um intercâmbio com o meu trabalho, né? As pessoas hoje elas me reconhecem como carteiro também. Às vezes, o que acontece com o Hermes acontece muito comigo também, Eduardo. Eu vou no supermercado, às vezes minha esposa não tem muita paciência, porque toda hora alguém para, ou toma. Isso acontece com o Hermes também, né? Agora, a essência talvez, o meu mundo feminino sempre foi muito forte, porque eu sou um irmão de mais 3 irmãs, o filho único homem, né? Hoje eu sou um homem de 3 mulheres, esposa de 2 filhos. Então eu acho que, como a mulher, acho que ela tem essa facilidade maior de ensinar, até porque ela já vem com essa coisa materna, né? Esse mundo foi me cativando. Então eu queria ensinar as pessoas, eu queria falar às pessoas, né? E por essa questão do motivo de fazer o concurso eu não fiz, mas acabou que a literatura me deu esse presente, né? E outra coisa que eu gosto muito de brincar, Eduardo, que também deveria estar no meu currículo aí, que eu estou no 49º período da FAVI, que é a Faculdade da Vida. E aí os professores são mais novos do que eu, são mais velhos do que eu, né? Aqui Charles, Eduardo, a produção são professores, crianças são professores. Então a FAVI, a Faculdade da Vida, ela ainda continua me ensinando. Só que eu sempre fui aquele aluno que o que eu aprendia na sala de aula, eu queria chegar em casa e contar para o meu pai, para minha mãe, para as minhas irmãs. Então sabe quando você quer disseminar o seu conhecimento, o que você aprendeu? Eu acho que até hoje eu continuo fazendo isso. Então, querendo ou não, eu acabo que realizei essa coisa de ser professor, né? Ao escrever, né? Como eu te disse, bater um papo com o cliente, não só fazer aquela relação comercial de carteiro e cliente. Ali você acaba que deixa um pouquinho de você e isso é coisa de professor. Então, Andanças foi título de um livro seu, né? E esse livro que... Ele conta a história sua como carteiro? Como que é esse livro, Andanças? Pois é, o Andanças, como eu sou apaixonado por poesia, né? Mas a gente tem que falar aqui uma realidade que, infelizmente, o Brasil não consome tanto poesia, né? Todo mundo adora poesia, todo mundo é louco por poesia, mas não se consome tanto poesia. Então eu fiquei atento a isso. Eu inventei uma coisa, eu fiz um livro de croesia. Então é uma crônica e uma poesia linkada àquela crônica. E digamos que o Andanças, ele tem até um ritmo cronológico. A primeira crônica é da minha infância, e aí tem uma poesia ali, né? A segunda crônica já é ali mais rapazinho, despertar pro amor. Tem uma crônica específica do trabalho, que essa, inclusive, embora seja a sapataria que chama a crônica, ela foi tirada lá do meu chão de fábrica, lá do correio. Eu só mudei o perfil, né? E é uma história muito parecida com o que aconteceu comigo. Então conta muito assim as minhas experiências de pai, de filho, de carteiro, né? De professor da vida. Tá aqui nos anos. Engraçado que você falando de poesia, de poemas. Na minha época de escola, a minha professora de português, a Sandra, que inclusive deu aula na faculdade, ela brigava comigo porque quando era para fazer um texto, eu não dava conta de fazer um texto normal, eu só fazia poema. Já era poema. Ela falava, Charles, eu preciso de um texto. Não, eu não sei fazer, eu sei fazer poema. A vida inteira eu fazia poemas, tanto que no Vasco Santos, né, antigamente tinha antologia, que era um livro que fazia com os alunos, né? No meu foi um poema, porque eu não dava conta de escrever outro texto, a não ser um poema. Mas isso é uma dádiva, viu? Poucas pessoas... Você sabe que hoje, entrando um pouquinho na área aqui, outro dia eu estava conversando com um amigo nosso, que também é acadêmico, o Bruno, né? O Bruno, quando ele ia fazer os trabalhos, estudando direito, né? A linguagem dele era muito poética, né? E alguns professores falam assim, mas isso não está aparecendo, não está com cara de um texto da área, jurídico, né? Até que ele encontrou alguém que falou assim, tá maravilhoso. Né? Porque isso desperta também, a poesia, ela desperta um outro olhar para a palavra, porque uma caneca é uma caneca,
Agora, se você colocar poesia na caneca, uma caneca blindada, com amor, com sentimento, repleta de sonhos, ela ganha uma outra entonação. Então a poesia talvez tenha esse trabalho, e parabéns que você tem isso na sua verb. Agora pensando um pouco no que esses dois estavam conversando, né? Agora você, como professor de literatura, já tinha lidado com esse novo texto literário, a croesia? Você já tinha lidado com esse texto? Para ser franco, é a primeira vez que ele fala isso perto de mim, né? Quer dizer, então estou conhecendo agora junto com você. Novo gênero literário. Você, como professor, não tinha visto ainda. Mas não. É um termo novo, criado pelo Tom, e que nós podemos levar adiante, viu? E até devemos, tá? Eu convivi com muitos termos literários, né? Quer dizer, desde pegando a história da literatura, aqueles termos clássicos, né? O romance, a crônica. A descoberta da crônica para mim, né? Então, de um lado, a descoberta da crônica para mim foi com o professor João Rios, que foi meu professor de literatura, né? E ele, como professor, abriu na mesa dele uma série de crônicas, né? E falou assim, a partir de hoje nós vamos ter um período aqui que nós vamos estudar essa modalidade literária chamada crônica, né? E trouxe para a gente o João do Rio, né? Que foi o primeiro cronista, né? O criador da crônica como forma literária, né? Como gênero literário. Inclusive a crônica é um gênero literário brasileiro, né? Nascido no Rio de Janeiro com o João do Rio, né? Então, tudo isso tem história, né? Então, a gente procurou sempre conviver com a literatura, né? Mas conviver de forma viva, de forma assim, presencial, né? Então, esse exemplo da crônica que entrou na minha vida de aluno e depois de professor, né? E aqui como é que é o termo, Tom? Croesia, né? Croesia, né? E até chegar em modalidades mais presentes, mais novas, que é a aldrabia e a quinta, né? Que a gente tem trabalhado muito ultimamente com essas duas modalidades, que é estritamente mineira, criação de poetas mineiros, né? E que já achou espaço espalhado pelo mundo inteiro, né? Que são modalidades literárias, né? E que servem de incentivo para a produção, né? Agora o Tom falou uma coisa interessante que eu queria, de um lado, passar para o outro, viu, Eduardo? Né? Vamos lá. Ele usou o termo de que a poesia não é muito consumida no Brasil. Né? Pelo contrário, né? Ela é muito consumida, sim, só que ela está no espaço da popularidade. Ela está nos meios populares, né? A poesia é um recurso que está entre nós em todos os cantos, né? Basta ver o último exemplo dos meninos da Júlia. A meninada de 15, 16, 17 anos, propusemos para eles fazerem textos literários, né? Quase que numa atitude de brincadeira, um jogo de brincadeira, né? De repente aparece cada texto maravilhoso, né? Fizemos um sarau de literatura e essa meninada chega lá com aquelas maravilhas de textos, né? Encontramos com 2 jovens do Islã, né? Conversando com a gente com aquela linguagem poética fantástica, maravilhosa, né? Então, o que eu acho, Tom, né? E isso nos interessa demais, é que é preciso dar mais oportunidade para essa poesia ocupar o espaço que ela já tem, mas que ela precisa ser visualizada na nossa sociedade, né? Porque tem muitos setores da sociedade, né, que, como diz, são arredios, em relação à literatura e à poesia. Porque a literatura e a poesia é o espaço da liberdade.
é o espaço da conquista dos espaços humanos, dos espaços sociais. Nós podemos humanizar muito nossa sociedade, poetizando essa nossa sociedade, né? Então não é comercializando a sociedade. Agora o Hermes me deu o gancho. Nós vamos chegar lá. Vou ter que fazer meu direito de defesa aqui, né? Nós dois somos amigos. Quando eu disse, né, que não se consome tanto, foi o mercado que me disse, né? A poesia não vende tanto. E eu queria o meu primeiro livro ter poesia, eu queria fazer um livro de poesia. E o mercado não tem jeito. Eu falei, então deixa comigo que eu vou dar um jeito. Vou fazer o meu livro então, que está pronto, Andanças. Aí eu inventei o termo poesia, porque eu falei, eu não vou deixar a minha essência de poeta fora do meu primeiro livro, né? Então, quando às vezes eu no primeiro momento eu não fiz entender, né, é que o mercado que não consome muito, né? Mas eu concordo. E é tão trágico. Então veja bem, nós estamos numa mesa que a gente pode falar de tudo, né? Pode, Eduardo? Pode. Né? Você vê aparece um rótulo aí no programa de governo, né? E que destina, por exemplo, 100 mil para produzir uma obra literária. Espreme. No final sai um livrinho de 100 páginas, circulando aí 300, 400, 500 exemplares, né? Uai, se me disponibilizarem 10, 15 mil, eu entro no meu computador, monto o livro, vou na gráfica, compro a edição do livro, eu faço 500 mil exemplares com 10, 15 mil reais hoje, né? Tem muito, e esse mercado financeiro, né, inibe a circulação da literatura e da poesia, né? Nós estamos aí no... Isso que você está comentando me faz lembrar do último encontro que nós tivemos, né, lá quando eu estive visitando a Academia Araxaense de Letras, que eu falei como levar a academia e, com certeza, os livros e as histórias e a literatura que é produzida pelos acadêmicos até a população, até as crianças, né? E se a mídia, se a grande imprensa não consome, como o Tom disse, né, comercialmente isso, como é que nós podemos fazer isso? Levar até as nossas crianças essa cultura que vocês acumulam na Academia Araxaense de Letras. O primeiro ponto, nós precisamos colocar cartas na mesa, cartas abertas, né? Então nós estamos agora trabalhando com esses jovens, né? E já prometemos para nós mesmos, né? Eu estou colocando nós aqui, Tom e eu. Parceiros mesmo, viu? Nessa convivência com essa juventude, da Júlia, né? Falando para nós, vamos pegar os textos desse menino e transformar em livro, né? Já existe uma antologia de textos deles, né, que foi feita pela Academia de Letras de Araxá, né, e foram textos que eles produziram num concurso para ascenderem a membros da Júlia. A Júlia, só para a gente colocar, né, é a Academia Araxaense Juvenil de Letras. Então são 40 membros, né, 14, 15 anos, né, 40 cadeiras, 30 titulares e 10 suplentes, que também já estão aí aptos, né, a daqui no futuro serem nossos confrades, né, porque eles já têm o caminho direto. Tem um caminho traçado ali, né? Então a gente, o primeiro passo que nós queremos dar, queremos pegar esse material, arranjar uma forma de ir por este caminho que eu estou colocando aqui na mesa, né? Que não é o caminho dos projetos culturais, né? Que tem um volume de dinheiro desse tamanho e depois, a hora que espreme, o resultado é desse tamanhozinho assim que não sai nada, né? E eu estou falando, quer dizer, não é simplesmente um desabafo, né? Quer dizer, é com conhecimento de causa, né? E que dá para comprovar muito bem como as coisas acontecem, né? Que tem números para comprovar, né?
E dizendo que eu pegar isso aí, arranjar algum patrocinador, algum companheiro, para poder falar assim, não, vamos reunir 5, 10 mil, dá para a gente levantar isso, vamos comprar o serviço da gráfica, aí o restante a gente faz de graça. Né? Nós temos competência. Por exemplo, eu como professor de português, eu tenho a obrigação de garantir uma revisão de um livro. Né? E eu posso fazer isso para o benefício dessa juventude, para o benefício da circulação. Eu não preciso ganhar dinheiro para fazer uma revisão de um livro nesses tempos, para circular a literatura. E para o benefício de toda a cidade, porque a cultura é de interesse geral. E você vê, Araxá é uma cidade cheia de escritores, né? Mas se a gente pegar e espremer o material que está editado desses escritores, aí sobra pouca coisa. O exemplo mais concreto que a gente tem, que eu coloco na mesa aqui para ilustrar, é o do Gilberto, né? Que foi da primeira leva da academia em 1965, quando ela foi criada. Os primeiros 7, ele foi um deles, né? E é um poeta fantástico, já faleceu, infelizmente. Né? A última vez que eu estive com ele lá no escritório dele, lá no fórum, né? No cartório dele lá, que ele era escrivão do crime lá, sabe? Né? E ele me mostrando na estante lá na sala dele assim, né? Que era 8, 9 livros dele, tudo já digitado dentro das pastas. Ela disse, olha, eu tenho esses livros aqui que eu quero publicar todos. Né? Existe um livro dele publicado. E esses outros livros foram parar onde? Ninguém dá notícia, se perdeu. Eu diria isso. E esse é o nosso papel hoje, né, Ana? A gente está incentivando, fazendo isso que ele não teve. Então, veja, nós precisamos arranjar uma forma, isso a gente vem sofrendo até, sabe? Porque a gente precisa arranjar um caminho, não em competição, mas em acordo com esse mercado, né? Para a gente pegar alguma parte de recurso financeiro e transformar esse recurso em edições de livros de literatura em Araxá, porque a nossa literatura produzida aqui é muito rica, né? Muito rica mesmo. Então, o senhor Hermes entrou aí nessa questão de contribuição financeira para, né, editais de livros. Eu queria saber como que você vê essa questão o preservar a cultura e a memória de uma cidade, como que ela contribui para essa identidade? Porque assim, quando se fala em cidade histórica, as pessoas já imaginam um lugar belo, onde cada casa tem uma história, né? Infelizmente, aqui na nossa cidade nós vemos que, eu vejo, o visual, ele está perdendo um pouco essa essência. Você anda numa cidade, não tem mais uma casa antiga, que tem história, que você passa, nossa, essa casa que eu já lembro de fulano morar nela, ou já vejo, enfim, está perdendo essa essência. Como você vê essa questão da obrigação, né, e do peso da contribuição desses dois fatores para essa identidade de uma cidade? O seguinte, Charles, vamos pegar o seu exemplo. Você disse, eu me recordo aqui, que você foi aluno lá do Vasco Santos e você tinha uma literatura muito poética, né? Eu tenho certeza absoluta, se você for no Vasco Santos amanhã, você ainda vai encontrar lá alguns arquivos seus, o seu diploma vai estar lá, o seu histórico vai estar lá, né? A gente ainda tem essas coisas preservadas. Pegando o gancho do meu confrade querido, falando do poeta querido, 9 livros sem editar, mas eles ainda estão fisicamente ali. Com esse avanço da tecnologia, hoje tudo é corrido, né, Eduardo? Hoje tudo é passado muito rápido no celular e a gente está passando isso para o nosso... para a nossa vida real. A gente acha que a gente não precisa mais falar bom dia, é só bom dia, porque vai abrir uma aba agora mesmo de outra pessoa e eu não dá tempo de abraçar, de falar, né? A gente dia. Então a gente está achando que esse mundo virtual que é o mundo de verdade e não é. Isso na literatura tem acontecido muito. A gente está deixando de editar livros, de publicar livros, né? Não sou contra a tecnologia de maneira nenhuma, eu acho que eu sou super a favor, eu sou contra a voracidade que ela acontece, né? A gente está deixando os nossos sentimentos também virarem coisas virtuais. Eu vou começar a conversar com o Charles, ele me conta uma história, parece que abre uma aba aqui, eu não deixo você terminar aquela história. A gente não tem mais sentimento, aliás, a gente ainda tem,
mas nós estamos perdendo. Então eu e o Hermes, acho que a nossa função no que você disse, então, é justamente isso, é ir contra a maré. Tanto que agora a gente está reeditando, nós somos agora, né, editores de um jornal físico, o Coreto. Exatamente. E a gente está dando o quê? Liberdade para o Charles quer mandar um texto? Pode mandar, nós vamos publicar. O Eduardo, alguém da produção, a gente faz um jornal por nossa conta. É doideira de poeta. Doideira de poeta. Mas a gente conta a história lá. E nós já vamos para a 15ª edição agora, né? E decidimos todo mês colocar em circulação. Agora, como que ele é feito, né? Lá na minha mesa, o computador e o Tom correndo atrás. Captando texto. Né? E, inclusive, é um jornal de literatura, não é um jornal de informação generalizada. Acho que é um jornal, né? Nós temos, é um livreto, né? Ele é um livreto aí. Né? Mas que fala de tudo, né? Quer dizer, nos textos literários que estão lá, quer dizer, os poetas que escrevem e publicam lá, vê o lixão que está nas entradas da cidade, né? Vê os cachorros que estão abandonados, né? Vê os buracos e o mau cheiro que está na João Paulo II, né? Quer dizer, da cidade todinha, vê todas essas coisas, como vê coisas boas também, né? Quer dizer, na última edição nós fomos lá ver a fachada do Hotel Colombo, né? Quer dizer, que está lá, tem uma árvore de mata-pau, né? Na porta do hotel, quer dizer, acabando de destruir a porta do hotel. Né? A porta do hotel já é um tapum de tábua pregada lá, tampando a porta. Já não é um hotel aqui lá há muito tempo? Não, quer dizer, e um hotel fantástico, né? Um patrimônio de Araxá, com história fantástica, o Hotel Colombo. Né? E está lá abandonado. Né? E quando você me fala, né, do livreto que vocês estão produzindo, né, com produção independente de outros... Então é a doideira que ele estava falando, né? A doideira de poeta. A gente faz, né? A gente faz o tamanho dele. A4? É A4 dobrado ao meio, né? É A4 dobrado ao meio, tamanho livreto mesmo, né? Esse é o tamanho das páginas, né? Por quê? Porque a gente imprime na impressora manual caseira lá no meu escritório, imprime lá, dobra, e o Tom roda muito, ele sai com um punhado daqueles, atende alguém, aí a gente transforma o arquivo em PDF e joga nas redes sociais. Pois é, você me fala que as pessoas contam, né, através do livreto, né, que está sendo produzido, a história do cotidiano, né, que é a crônica que a gente está falando, né? Isso me faz recordar que quando eu era criança, né, tinha o hábito de leitura daquele livro Para Gostar de Ler, né? E eu recentemente estava visitando a biblioteca ali do Unaraxá, né, que é a parte de baixo ali, anexa da coisa, e vi lá uma edição do Para Gostar de Ler, Paulo Mendes Campos, Rubem Alves, e a crônica é exatamente o dia a dia contado de forma lúdica, de forma poética. Então, às vezes, até a dor ou a dificuldade de uma Paulo da avenida, o mau cheiro da avenida, o descaso da cidade, ele se transforma em literatura e é contado de forma lúdica. Mas só que hoje isso, infelizmente, na minha concepção, não é explorado nas escolas. Nós não temos levado isso para dentro das escolas. Agora aí vem a grande interrogação, o porquê. Primeiro, para um bloco de alguém que está no domínio do país, né? Escola não tem importância, né? Você viu a última resposta assim silenciosa do governador nosso para a reivindicação dos professores. Quem não estiver satisfeito vai fazer outra coisa, né? Quem não quiser larga, vai fazer outra coisa, né? Quem não estiver satisfeito, né? Então você vê, eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque daria um podcast desse tamanho assim, falando da relação dele com a educação em Minas, né? Então,
não vamos entrar nisso, mas só essa expressão dele para quem estava questionando, né, mostra bem como que como que não leva a sério, né? E o próprio perfil dos professores hoje, né? Então nós temos muitos professores hoje que são formados na educação à distância, né? Quer dizer, e que falta essa convivência com o dia a dia da matéria, da sala de aula, dos alunos, né? Então a educação hoje está muito... tem muito espaço aberto que precisa ser ocupado, é preciso umas mudanças. Né? Ela é um buraco de investimento e tem que se investir na educação. Vou contar uma historinha rápida para ilustrar até o que aconteceu com você lá e pegando de novo o Vasco Santos, que eu também fui aluno. Eu fui fazer uma palestra, uma professora de português me chamou, do pessoal do EJA, né? Então, cerca de 40 alunos de várias datas diferentes, não era todo mundo 16, 17 anos, não, né? E aí, quando desceu todo mundo, sabe, Eduardo, e aquele alvoroço, a professora muito preocupada, você desculpa, porque é difícil. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. 40 alunos, aquele alvoroço, eu vi que a professora estava um pouco assim, sabe, desconfortável, porque estava todo mundo. Eu falei, boa noite, eu sou o Tom Araxá, carteiro, e poeta, e comecei. Aí eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que é chato, às vezes, sair lá de onde você estava, talvez a aula estava mais interessante para a gente falar de literatura, mas eu vou provar para vocês que não. Falei assim, quem é que gosta de ler? Mas ler mesmo, sabe? Que pensa em escrever um livro. Quem gosta de ler? Aí, Charles, uma menina levantou a mão. Aí, no meio de 40, 45 anos. Falei, tá bom. Quem gosta de ler assim, esporadicamente? Tipo assim, você está no consultório, tem uma revista lá, você vai ler a fofoca, né? Aí, 4 pessoas levantou a mão. Aí a professora falou assim, agora esse menino tá enrolado. Eu falei, quem gosta de maratonar a série da Netflix? Todo mundo. Falei, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu estudei no Vasco em 1986. E eu maratonava minhas séries da Netflix aqui. 86. Era o Rapto do Garoto de Ouro, o Caso da Borboleta Atira, era a Coleção Vagalume. Para gostar de ler. Coleção Vagalume. Por quê? Uma série. Aí perguntei, quem gosta de música? Todo mundo, eu gosto de música sertaneja, papá. Para nós, para mim e o Hermes, talvez seja essa a diferença, a literatura para nós é a arte mãe, é a arte célula, de todas as artes. É impossível uma série que você vai maratonar sem um roteiro. Um filme sem um roteiro. E é palavra. A música, não, Tom, mas então é partitura, é música instrumental. Tem a letra, tem a partitura. Por mais que seja compasso matemático, você tem que ler a partitura. Então, a literatura, para nós, é a arte mãe de todas as artes. Por isso esse amor. O que falta é passar isso. Depois que eu comecei, mais 5 minutos, estava todo mundo prestando atenção. E aí eu fui falar dos livros, eu fui falar da minha história. Aí a professora chegou no final, falou, estou encantado, pá. Eu agradeci, todo mundo foi embora. E ficou, Eduardo. E aí que eu te falo que é a mágica disso tudo. Ficou um aluno lá no fundo, falou assim, posso conversar com você? Eu falei, posso, muito tímido. Ele falou assim, é porque eu escrevi um livro. Eu falei, poxa, senta aqui, vamos conversar. Ele falou assim, eu trabalho, não vou preservar o nome dele porque não estou autorizado. Eu trabalho numa grande empresa aqui, na cozinha da grande empresa. E eu escrevi um livro sobre receitas de produtos que a gente descarta, casca, e a empresa viu uma grande oportunidade, editou o meu livro, fez um lançamento com as outras localidades da empresa em São Paulo, na França e na China, online, desse meu livro. Falei, já valeu a pena a minha vinda aqui hoje. Embora já tinha valido a pena os 40 que mudaram aquela visão. Mas é o que o Hermes falou. Esse menino lá no fundo, porque ele é tímido, se ele não chega e me fala, eu não estaria aqui te contando essa história. Então eu não estava literando, contando história. E para nós, literatura é isso. É o contar história. Hoje aqui nós estamos literando. Nós estamos aqui com áudio e vídeo, mas nós estamos escrevendo uma história. E a gente ainda prefere aquele do papel. A gente é saudosista. Mas é porque, sabe, Charles? Vamos supor que amanhã aconteça um bug. E não pode acontecer. Aonde a gente vai buscar as nossas informações? Se a gente não vai ter mais o Wikipédia, a gente não vai ter mais o Google.
É no livro. E aí eu escrevi, né? Nós somos responsáveis, Eduardo, eu, você, Charles, por criar. E aí eu estou denominando fósseis literárias. Isso aqui vai ser uma fóssil literária, que se acontecer um problema, nós vamos lá no fundo de uma escola, numa biblioteca, achar um livro para falar quem foi o Tom, quem foi o Hermes, o Charles e o Eduardo. Exemplo concreto, né? Uma das propostas é falar de história de Araxá, né? Onde eu fui quando eu fui conhecer a história de Araxá, onde que eu fui procurar história? Num cidadão que tinha escrito a história de Araxá, ele pesquisou, escreveu a história de Araxá, datilografado lá na máquina dele, estava aquele pacote lá, né? Um pacote de folhas datilografadas, né? E a história de Araxá ali, né? Conversando com ele, né? E ele me autorizou, me emprestou o pacote, né? Para eu fazer uma cópia xerox para mim, né? Para eu ler e conhecer a história de Araxá. A gente tinha jornal nessa época, a gente queria conhecer a história de Araxá para fazer aquele jornalismo concreto, real, né? Não só o jornalismo de celular, né? O jornalismo de verdade, né? Indo ao fato, à fonte, né? Então ele me emprestou, eu fiz, está até comigo a minha cópia ainda. Ele escreveu nos primeiros anos da década de 40, está datado de 1943. Eu só nasci 4 anos depois, né? Ele me emprestou, eu tenho a cópia xerox, encadernei, está ali comigo, até trouxe comigo, está ali. Né? Aquilo é um fóssil, né? Aquilo é um fóssil, eu quero conhecer a história de Araxá, eu vou buscar lá, eu tenho mais informações do que se eu procurar em alguns centros culturais aqui de Araxá. E a literatura, né, como gênero literário, e nós temos outros gêneros que são importantes, entre eles a tradição oral. Né? Nós temos várias histórias sobre Araxá, até mesmo a própria história do nome Araxá, como o Charles falou aqui no início, escreve com X, escreve com CH, as histórias aqui das Hotel Colombo, né, Grande Hotel de Araxá, sobre a árvore dos enforcados, sobre a Filomena, que inclusive é uma tradição importante. Uma árvore interessante, o pau de binga, já ouviu falar? Pau de binga, que deu origem, inclusive, parece que o alambique, é coisa desse tipo, né? Que o Hermes tem que contar também essa história pra gente. A gente já vai caminhar para o encerramento, mas vocês podem ficar à vontade para poder fazer alguma referência a uma história que achem aí interessante de a gente contar. Esses pontos de história que você colocou são todos sensacionais, né? Que são marcas da história de Araxá que foram, inclusive, sendo apagadas, né? Quando eu cheguei em Araxá, eu fui fotografar o túmulo da Filomena, era um cercadinho, assim, de 1,5 metro por 3 metros, né? No meio do pasto lá em cima, na beira da estrada, né? Eu tenho foto, eu fui lá, fotografei, né? Lá era o túmulo da Filomena, e a gente viu uma porção de coisas colocadas lá, né? Roupas, alimentos, tudinho colocado naquele espaço. Já existia aquela romaria, né? Tradicional já. Aí depois, como diz, isso foi tudo apagado, né? Hoje nós temos uma capela da Filomena, que não é lá naquele ponto, é cá na beira da estrada, né? Então, se a gente fala isso, alguém assusta, mas a pessoa ia lá, fazia romaria, ia lá ver esse espaço. A árvore dos enforcados, né? Tá ali, só o esqueleto dela jogado lá, acabando, e o mata-pau tá acabando de destruir o resto dos gases. Você sabe que no caso da árvore dos enforcados, né, os negros escravizados que foram enforcados na árvore dos enforcados, foi o primeiro ato da Câmara Municipal de Araxá, foi a condenação deles. É porque naquela época a Câmara Municipal ela era a Justiça, a Prefeitura e o Legislativo. E então o ato de condenação, inclusive, desses negros escravizados ali foi de Mariano de Ávila, que foi o primeiro vereador e, na verdade, o primeiro prefeito também de Araxá, que foi a Câmara Municipal de Araxá. Então é o primeiro ato e não vejo registro público desse ato.
né? É só pela tradição oral mesmo. E literária, né? Porque há textos literários aí escritos. E veja bem, e ainda conta a história que eles foram buscar esses negros lá em Coromandel. Não pegaram nenhum delinquente aqui de Araxá, não. Quer dizer, não pegaram nenhum criminoso que não. Buscaram lá, encontraram lá em Coromandel 2 negros lá, negros, né? Então vamos colocar aspas aí, 2 negros vieram e forcaram os 2 negros, né? Já vieram condenados à forca, que era para inaugurar a justiça em Araxá. Então, falando sobre essas lendas, né? Tem alguma lenda que você já ouviu que marca a sua infância? Porque a minha, desde quando eu nasci, que eu escuto, que eu tenho curiosidade, que eu vejo, é quando, né, foi tirar a imagem de São Domingos da Matriz para fazer a reforma e ela foi transferida para a igreja de São Sebastião. Mas aí quando foi fazer o translado, a imagem virou o rosto, porque a imagem queria ficar na matriz. Maravilhosa, né? Então aí todo mundo assustou, gente, a imagem tá de costa. O padre olhou e falou, não tá, a imagem tá de frente. Então ele virava a cabeça, porque ele queria ficar lá. Então a minha vida toda vez que eu vou com uma missa na matriz, que eu entro, eu lembro da lenda, eu penso, danadinho, né? Será que é? Será que não é verdade? Exatamente, tudo pode acontecer. Então veja bem, a primeira igreja era ali na base da praça, né? Cá embaixo, né? E em frente ao Najib Férez ali, na base da praça era a primeira igreja, né? E foi o padre demolidor de igrejas, né? Alguém que o apelidou como demolidor. Demolidor, né? De igrejas. Porque ele demoliu as igrejas de Araxá, só deixou a São Sebastião, né? E uma capelinha que era hoje é do Rosário, né? Então a única que sobrou foi São Sebastião. Então ele demoliu a igreja de São Domingos, que era ali embaixo, e foi construída lá em cima, né? Gente, então, nessa transferência. Obrigado. E nós estamos caminhando então aqui agora para o nosso encerramento. Queria deixar vocês livres agora para poder dar um recado, né, aos nossos ouvintes. Se quiserem passar as suas redes sociais para o pessoal acompanhar, da Academia Araxaense de Letras, o seu pessoal, pode ficar à vontade. Bom, primeiro agradecer ao Charles, ao Eduardo, esse papo maravilhoso aí, regado pelo conhecimento histórico do professor Hermes, né? Falar que a academia realmente... Hermes pontuou, né? Eu vim na popularização. Imagina um carteiro adentrando a uma academia. O que não é popularizar uma academia? Minha querida Erilda, a primeira mulher negra a adentrar a academia. Então são fatos que você vai passar para a posteridade, né? E hoje a gente faz um trabalho na academia que é justamente esse, sabe, Eduardo? É popularizar a academia, porque a academia, e não é só de Araxá, era conhecida como uma coisa de status mesmo, né? E todas as academias viram que o importante é a literatura, né? É o que a pessoa tem de importância na literatura, independente da religião, do partido político, do time de futebol, é a literatura. E hoje a gente trabalha nessa visão, né? E para me achar é Tom Carteiro, Tom Araxá, Carteiro e Poeta, né? Tem um podcast, tenho as redes sociais super ativas, a academia também hoje já começa, você vê a gente falando aqui do escrito, né? Mas a gente depende da rede social. Mas o que eu e o Hermes a gente tem feito? A gente usa a rede social como rede mesmo, como rede. Então a gente vai lá, fala do coreto para captar a pessoa para o físico. Então vai lá e fala do livro para usar a rede para captar e ela pegar o livro. Então é um trabalho árduo, difícil, mas muito prazeroso. E é do dia a dia, né? Porque eu já te encontrei fazendo live domingo pela manhã. Não foi? Foi ou não foi? Devaneios de um carteiro poeta. É as loucuras, né? Nós somos loucos. No Instagram. E as pessoas me cobram, porque eu parei, né? Por causa de... Não tá mais fazendo? Não, porque é muita coisa, e às vezes você para 1-2 domingos, e é bom também que você vê o termômetro, e as pessoas começam a cobrar, falam, opa, tá dando certo, né, Charles? Então tá dando certo. Então, eu devo voltar ainda, né, com esse programa que você viu no domingo pela manhã, que é o Devaneios de um Carteiro Poeta, domingo pela manhã, e o carteiro tá aí pelas ruas, fazendo as entregas, levando a literatura e amando essa cidade que a gente está aqui hoje, em Araxá. Então eu amo Araxá, literalmente. Eduardo, Charles, Tom, muito obrigado, né, por me receber aqui junto de vocês e me dar a oportunidade de falar alguma coisa, né? Em se tratando de em Araxá,
Isso é muito importante, porque Araxá é um polo forte de cultura, né? E nós precisamos colocar isso aí no meio da rua, né? Colocar na rua para todo mundo. Nós é que agradecemos a vocês por terem aceitado o nosso convite. Agradeço mais uma vez o Charles por ter essa parceria aqui no nosso Em Araxá. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. E quero deixar então o meu abraço ao Tom, ao Sr. Hermes. Eu tenho certeza que se quisesse fazer assim, dava para fazer 4, 5 edições de podcast, porque são pessoas ricas em ensinamentos, em histórias, e a você que também está aí nos assistindo, creio que ficou aquele desejo, né? Então, assim como o Tom disse ali nas suas andanças, você que tem o desejo ou que escreveu alguma coisa e está guardado, leva até eles, mostra para eles, porque quem sabe tem um escritor aí escondido dentro desse ser. Muito obrigado, Eduardo. E agradeço a todos, a nossa equipe técnica também, a Assis Marketing, que acompanha a gente nesse programa. Grande abraço.